Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos à Tarde Teológica. Hoje pela manhã tivemos um primeiro momento de reflexão nesse intercâmbio Universidade de Hamburgo e Faculdade Unida. Foi um momento muito especial, frutífero, e agora retornamos para essa tarde de reflexões nesse espaço já tradicional na nossa faculdade, que é a Tarde Teológica. Hoje temos agora a presença da professora, doutora Uta André. A professora ela tem os seus estudos realizados na Universidade de Marburg e Heidelberg. Ela é diretora na Missões Academy e já tem construído uma caminhada muito interessante aqui no Brasil, com instituições brasileiras, com a Faculdade Unida, com professores aqui do Brasil e da América Latina. Ano passado nós tivemos um encontro muito interessante na Alemanha, onde o Davi Mesquiat esteve, eu também estive, fomos acolhidos lá na Missões Academy e outros pentecostais. E agora é uma honra, uma alegria recebê-la junto com os outros professores, com os alunos, nessa semana de trocas, diálogo. Eu gostaria que nós saudássemos a professora com uma salva de palmas. E teremos também para este mesmo espaço a presença do professor José Adriano, que é doutor em Ciências da Religião, professor aqui na casa, doutor também em Literatura, e terá também a sua participação para fazer uma arguição, um diálogo com a exposição da professora. E como fazemos comumente, faremos hoje também. A professora Andréa, ela fará a exposição do seu texto. Depois, o professor Adriano fará também uma arguição, um diálogo. E, tendo tempo, também abriremos para os demais. A nossa tarde teológica está sendo transmitida pelo Face. Eu quero também acolher e saudar os nossos ouvintes que nos acompanham online e dizer que você também pode participar no final com perguntas. Uma vez que tivermos tempo, também traremos as tuas questões aqui. E se você quiser, se você tiver acesso aí, compartilhe, está no Facebook da Faculdade Unida, para que a gente possa popularizar essa discussão e todo este programa de hoje, ok? E sem demoras, eu quero já passar a palavra à professora Uta, e assim iniciamos nossa tarde teológica. Só uma pequena tradução para os alemães. Also hat jetzt nochmal das Prozedere vorgestellt für den Nachmittag, das genauso sein wird wie heute Morgen. Hat nochmal darauf hingewiesen, dass alle das Facebook angucken und teilen sollen und dass ihr euch auch gerne beteiligen könnt an unserem Dialog nachher. Darauf hat nochmal hingewiesen. Okay. Noch eine Frage, ist es immer noch zu kalt oder zu windig oder geht es so? Es ist so laut. Faz muito barulho esse... Es ist kalt und laut. Es ist kalt und laut, vocês todos podem aprender alemão. Es ist kalt und laut significa é muito frio e faz muito barulho. Boa tarde a todos e todas vocês. O tema da minha apresentação hoje é, como vocês podem ler aqui, o programa da demitização, também chamada de desmitologização. Tem os dois na literatura portuguesa que eu podia observar, de Rudolf Bultmann, um teólogo alemão, e seu impacto na vida da igreja na Alemanha. São dois assuntos que entram em diálogo nessa palestra. De um lado é a situação das igrejas na Alemanha e do outro lado a teologia de uma pessoa que viveu na primeira metade do século XX. E nesse diálogo entre a situação presente e as ideias teológicas de Bultmann. E esse diálogo tem uma tensão muito interessante. Isso eu espero que no final vocês vão ver que tem essa tensão interessante entre esses dois assuntos.
muitos constatam que a fraqueza do cristianismo na Alemanha tem a sua raiz na teologia de Rudolf Bultmann. Muitos acusam Rudolf Bultmann de ter desvalorizado a fé cristã. Vamos depois ouvir por que essa acusação. Mas a minha tese que eu queria expor aqui é, ao contrário, uma das fontes para revitalizar a fé na Alemanha seria de estudar novamente e reler a teologia de Bultmann e levantar o acesso à fé que ele nos oferece. Eu gostaria de saber quem de vocês já ouviu falar de Rudolf Bultmann. Vocês já leram textos de Rudolf Bultmann? Que bom. Also, tem conhecimento aqui. Ich habe gefragt, wer schon mal was von Rudolf Bultmann gehört hat, und das waren doch einige. Ok, a minha apresentação terá três partes. Depois da introdução, vamos primeiro conhecer a situação e a estrutura das igrejas e da igreja na Alemanha. Numa segunda parte, vamos olhar algumas ideias da teologia de Bultmann, que, sobretudo, é o programa da desmitização ou desmitologização. Segue uma parte mais rápida, mais curta, em que eu vou tentar de ligar as considerações da primeira e da segunda parte. E se vocês têm perguntas, por favor, anotem e lembrem essas perguntas com cuidado para não perder, mas vamos entrar nesse diálogo depois. Mas se vocês não entendem de que eu estou falando, vocês também podem levantar a mão e questionar. Perguntar, mas só assim de entendimento. Okay. Introdução. É uma lista que eu queria apresentar com as considerações, os preconceitos que tem adiante da situação da igreja na Alemanha. O primeiro ponto é que muitos dizem as igrejas na Alemanha fecham, quer dizer, fecham as portas, igrejas, assim, imóveis, templos são fechados, não se usam mais como igreja, assim, uma igreja em declínio, se diz, talvez, assim, E alguns dizem que não tem mais cristãos na Alemanha. Alguns dizem, e se tiver cristãos na Alemanha, esses cristãos não têm fé. E muitos colegas dos países do sul, da América Latina, África, Ásia, dizem que é preciso enviar missionários para a Europa para salvar o cristianismo europeu. Vocês já ouviram falar desses assuntos? Ok. Se fala muito em secularização, e se diz que a secularização é um fenômeno anticristiano, que não combina. Uma sociedade secular perde a fé, perde o cristianismo. E última frase aqui, que diz que a igreja na Alemanha é uma igreja do Estado e, portanto, se corrompe com o secular. Esses são os preconceitos e vamos ver se isso corresponde a minha ou nossa avaliação da situação das igrejas na Alemanha e se esses fenômenos talvez deveriam ser interpretados de maneira diferente. Okay. Se vocês buscam imagens do cristianismo tradicional na Alemanha, vocês podem encontrar impressões muito diferentes. Uma, a mais conhecida, é essa aqui. Domingo manhã, igreja da Idade Média, um prédio muito velho, templo enorme, cabem 1000 pessoas, um pastor, uma pastora com 10 a 20 fiéis. Além disso, esses poucos se espalham em todo o prédio,
nenhum se senta ao lado do outro e vocês têm essa imagem do domingo manhã na Alemanha, numa igreja. E essa é a imagem que muitos assim que não conhecem a situação esperam. Também pessoas que não conhecem a igreja, que são alemães. A igreja é assim. Ninguém vem, é muito chato, assim, não tem comunhão das pessoas. Mas tem outras imagens. Aqui você vê uma imagem do último Kirchentag. É um movimento onde, cada 2 anos, 100.000 pessoas se reúnem para celebrar a fé. São protestantes das igrejas que, no domingo manhã, às vezes, se apresentam assim. Assim, o Kirchentag mostra que tem um movimento vivo do protestantismo na Alemanha. 5 dias em seguida, cada 2 anos, chamando 100.000 cristãos que se reúnem numa cidade da Alemanha para celebrar e discutir a fé. Não é só celebrar, essa é uma foto de uma celebração, mas é também discutir em pequenos grupos qual seria o papel da igreja na sociedade, como podemos pronunciar e anunciar a justiça para a nossa sociedade e esses assuntos. O último Kirchentag aconteceu em Berlim e Wittenberg. Wittenberg, a cidade de Lutero, onde aconteceram todas essas histórias que nós conhecemos. E aqui vocês veem que a igreja de Lutero, assim, a igreja do Castelo Forte, ali de trás, e uma grande multidão que celebra o final desse Kirchentag em Wittenberg. E alguns aqui também da Faculdade Unida participaram desse evento. Ok, vamos entrar um pouco na geografia. Aqui vocês veem o mapa da Alemanha. Kann man das von da hinten eigentlich sehen? Aber ihr kennt ja diese Karte, ne, mit den Landeskirchen. O mapa da Alemanha e os territórios das 20 igrejas na Alemanha. São 20 igrejas protestantes e são igrejas territoriais, de confissão luterana ou unida, com reformados e luteranos juntos, e igrejas reformadas. Depende da região em que se ubicam e depende da história quem reformou esse território. Uma igreja territorial tem uma estrutura independente, tem uma liderança, tem um obispo, um moderador, o presidente, se chama diferente em todas as partes. E quem vive como assim, cidadão cristão num certo território da Alemanha, e se chama cristão evangélico, pertence automaticamente a uma dessas igrejas territoriais desse território. Entenderam? É um pouco diferente do que aqui. Aqui a gente se inscreve numa igreja e pertence. Ali tem a ver com a geografia. Onde você mora, você pertence a essa certa igreja. Isso é verdade para a maioria dos cristãos na Alemanha. Eu vou falar dos outros também, mas essa é uma pequena minoria. Quer dizer, se alguém muda da Bavária, vamos ver, Bavária aqui embaixo, o território mais grande aqui, Bavária, com Munique aqui, grande cidade, terceira maior cidade da Alemanha. Quem muda da Bavária para Hamburgo, Hamburgo fica aqui, de onde nós estamos. Quem muda vai se registrar no município, na prefeitura. Estou aqui, vivendo agora em Hamburgo, e se inscreve como protestante, logo vai ser membro da nova igreja. Funciona assim. E vocês podem observar que tem igrejas territoriais muito grandes, como Bavária, Hannover, assim, vocês veem, das cores, se vê. E tem territórios mais pequenos. Essas são razões históricas. Eram todas essas fronteiras de principados na Alemanha da Idade Média, e hoje sempre se reflete essa estrutura muito antiga dos principados na Alemanha.
outro mapa da Alemanha aqui, que nos mostra a repartição de católicos, protestantes e ateus. A Igreja Católica tem o mesmo sistema. Eles têm diferentes igrejas, assim, com o bispo, territoriais. Não é exatamente a mesma repartição, mas é muito parecido. Assim, o sistema é o mesmo. Vocês veem aqui, não as igrejas, mas os estados da Alemanha. É uma república federal e vocês têm 16 estados. E a repartição de protestantes e católicos e ateus é muito diferente. Eu acho que é interessante para você saber que aqui no oriente da Alemanha, a leste, que era a antiga, eu escrevi aqui como se chamava, República Democrática Alemã. Ja? Era a parte comunista da Alemanha, antes de 1989. Aqui vocês veem, nessa parte aqui, que o branco, que significa ateu, é muito mais forte, muito mais importante que no resto da Alemanha. E vocês veem, aqui são 75% não cristão. Só 25% da população são cristãos. Aqui, menos ainda. Menos. Aqui você vê. Assim, cristãos são em minoria no oriente da Alemanha. E na outra parte, a antiga Alemanha Federal, aqui, você vê que no norte, aqui onde nós vivemos, tem mais protestantes. Protestantes são vermelho e católicos azul. Então você vê aqui tem mais protestantes no norte. E em Bavária, muitos católicos aqui, mais que a metade da população são católica, também no Saar e na Renânia também tem mais católicos. Aqui no meio está um pouco, quase tudo igual. 1/3 da população total da Alemanha são ateus, 1/3 são católicos, 1/3 são protestantes. Um terço. O que eu falei? Oh. Ok. Also, vou explicar um pouco os números. Aqui, a população total da Alemanha são 82 milhões. Quantos são no Brasil? 211 milhões. Okay. Also Brasilien hat 211 Millionen Einwohner, mais que dupla que nós. E protestantes, em total, são 21 milhões protestantes, 23 milhões de católicos. Me falta aqui a minha folha. Cadê? Tá. E vocês veem aqui, me falta uma folha. Vou explicar sem papel, então. E aqui, o que é interessante nesse slide é que temos também membros das igrejas livres, quer dizer, membros das igrejas que não se submetem a esse sistema territorial. São os metodistas, bautistas, menonitas, pentecostais, todas essas igrejas existem em alguns lugares, em outros lugares não tem, e tem uma membresia, se chama assim, membresia, assim que se decide de participar nessas igrejas, e tem um sistema de inscrição, como vocês aqui também têm. Mas vocês veem, em números, é uma muita pequena, um grupo muito pequeno. Os ortodoxos, assim, são quase todos migrantes da Rússia e de outros países onde tem ortodoxos, são comunidades de migração.
E aqui tem essa associação das igrejas livres são muito ecumênicos, mas tem outras igrejas livres que são menos ecumênicos. Aqui temos a quarta maior igreja da Alemanha, é a igreja dos Novo Apostólicos. É uma grande igreja livre na Alemanha. Então, em total, são 47 milhões de cristãos na Alemanha, que é um total de 58,3%. Ok. Mas as pessoas, agora vamos voltar para essas igrejas territoriais, eles saem das igrejas, eles deixam de ser cristão. Eles não, talvez não deixam de ser cristão, eles deixam de ser membro da igreja, porque nós, com esse sistema que nós temos, não tem diferença entre ser membro da igreja, inscrito e registrado lá no município, e de ser cristão. Não tem como diferenciar isso, porque você se inscreve no município, a prefeitura vai tirar do seu salário não só a taxa para o Estado, também a taxa para a igreja. É um serviço que o governo dá para as igrejas de tirar a taxa. Então, os recursos das igrejas vêm dos salários dos membros. Assim, é um serviço que o Estado faz, e muitos pensam que igreja e Estado na Alemanha são muito próximos por causa disso. Mas o governo cobra um dinheiro muito caro, uma taxa para a igreja por esse serviço. A igreja paga por esse serviço. Mas é mais fácil se inscrever desse jeito. Das kommt gleich. Ich bin da noch gar nicht bei der Dings. Ich erzähle das gleich und ich erzähle euch das dann auch nochmal auf Deutsch. Aqui vocês veem quantas pessoas saem da igreja. E o desenvolvimento é assim. Vamos entrar aqui no nosso século. Vocês veem que está diminuindo. Also, aqui os protestantes. Os católicos sempre menos pessoas saem. Eles têm uma atração maior do que a igreja protestante. Os protestantes se sentem mais livres de sair da igreja. Tem mais pressão nos católicos de não deixar a tradição dos pais e tudo mais. Então, é mais difícil para alguém decidir de sair da igreja católica do que da igreja protestante. E aqui os protestantes, mas estava diminuindo o número de pessoas que cada ano saem da igreja, mas aqui, de novo, estava crescendo. Aqui os protestantes tinham um problema com finanças. Na crise econômica, algumas igrejas perderam muito dinheiro, porque tinham algum dinheiro lá nos Estados Unidos, e as pessoas diziam, a igreja não faz bem com o nosso dinheiro, está assim, perdendo dinheiro, deixaram de ser cristão. Essa era a reação. Deixaram de ser membro da igreja. E aqui os católicos, vocês todos sabem, tinham um problema de abuso sexual com meninos e meninas na igreja. Então, muitos decidiram de deixar a igreja católica. E essa é, assim, esse fenômeno aqui. E aqui, em 2014, foi um outro evento que causou esse aumento de saídas da igreja. As igrejas disseram, eu acho que é uma boa ideia, que não só quem tem um salário deveria pagar a taxa para a igreja, mas também quem tem capital. Então, a igreja decidiu de não só cobrar taxa sobre o salário, mas também sobre o capital. Então, os mais ricos também têm que pagar. Quem só tem dinheiro e não ganha dinheiro como salário também tem que contribuir.
E aconteceu que os bancos escreveram para todo cidadão: se você for membro de uma igreja, nós anunciamos que agora você tem que pagar taxa para o capital. E muitos dizem: a igreja é tão rica, quer mais do meu dinheiro. Mesmo se não tocou naquela pessoa, muitos saíram da igreja. Also, 2014 wolltest du wissen, ne? Das war diese Kapitalertragssteuer, die auch auf Kirchensteuer angewandt wurde. Und da haben die Banken allen Menschen einen Brief geschrieben: wenn sie Mitglied der Kirche sind, müssen sie ab sofort auf ihre Kapitalertragssteuer eine Steuer bezahlen. Und da sind die Leute ausgetreten, obwohl es sie überhaupt nicht betroffen hat. Ja? Also, okay. Eu não sou pentecostal. Eu aprendi ontem com o Simon, fiz mais. Ok. Então, essa é a questão da saída dos membros da igreja. Also, eu gostaria, assim, a maior razão de deixar de ser cristão, felizmente, é uma razão econômica. Querem economizar dinheiro. Então, é muito caro, é 1% do salário, não é o dízimo, não, é 1% do salário. Se você ganha 3 mil reais, você dá 30 no mês. Não, 30 no mês. Mas essa é a razão de deixar de ser membro. Né? E a saída da igreja é o último passo numa história muito longa de alienação. Essas pessoas já não foram mais na igreja por muito tempo. Alguém que está muito ligado à igreja não vai deixar a igreja por causas econômicas, não. São pessoas que já se afastaram muito da comunidade deles. E isso já começou muito antes da saída. E muitas vezes só falta um motivo de sair. E acontece alguma coisa que serve como assim, razão: hoje eu vou sair da igreja. Mas a história já é muito longa. E acontece que protestantes saem da igreja protestante porque o Papa falou besteira. Imagina, são protestantes e dizem: o Papa, eu não gosto do Papa, então eu vou sair da igreja protestante. Ich habe nur erzählt, was es für Gründe für Mitgliedschaftsbeendigung gibt. Also wenn der Papst was sagt, was keinem passt, dann treten ja auch Protestanten aus der Kirche aus. Okay. Aqui pouco da vida das igrejas, e vocês têm que ter em mente as grandes cifras que vocês enxergaram antes. Com essas cifras, nós temos bautismos por ano, 170, oh Gott, é difícil, números é difícil. 178 mil bautismos por ano, confirmação, que é uma confirmação do bautismo, 195 mil, e aqui tem casamentos, 44 mil, e aqui, adivinham o que é isso? 283 mil. Quem sabe? Inteiro. É inteiro. Somos uma igreja velha, os membros morrem, então tem muitos enterros. O que é interessante nessa estatística é também o cotidiano de um pastor na Alemanha. Um cotidiano do pastor na Alemanha significa bautismos, confirmação e enterro. É muito enterro. Vocês veem aqui embaixo, pessoas que voltam à igreja, 15 mil por ano. Tem pessoas que com 30 anos dizem: eu vou sair, agora eu tenho meu salário, ganho bastante, não quero dar alguma coisa para a igreja. Quando chegam à aposentadoria, não recebem mais salário, não tem mais que pagar taxa, não tem mais que pagar taxa para a igreja, então voltam para a igreja, se reinscrevem. Essas 15 mil. E aqui, quem está chegando de uma outra igreja, tem pessoas frustradas da igreja deles, inclusive das igrejas livres,
e dizem, eu quero ser protestante agora. Isso tudo se refere à minha igreja protestante territorial. E voltam. Os católicos que casam com um protestante e os dois querem ser da mesma igreja, então também muda assim a igreja. E aqui são os batismos de adultos. 16 mil batismos de adultos, quer dizer, pessoas que decidem na vida de adulto, em comparação com 178 mil crianças que são batizadas por ano. E aqui, essa é o número que dói mais, são os que deixam a igreja cada ano, 200 mil pessoas. Assim, e vocês podem calcular, 200 mil deixam a igreja, 283 mil morrem, e só 178 mil vêm como criança batizada, como novo membro da igreja. Então, vocês podem calcular quando não vai ter mais membros. Essa é a situação. Quando o alemão vai para o culto, é essa a estatística. Dos 21 milhões de membros, menos que 800 mil vão para o culto no domingo. É só 3% da membresia que vai no culto no domingo, assim, celebrar a missa. Quer dizer, 1 por 30 membros vai no domingo na igreja. E isso é muito diferente no dia de Natal. Aqui é o dia de Natal. 8 milhões, 10 vezes mais, vão na igreja no dia de Natal. E tem muitos cristãos que só vão uma vez por ano para Natal. Könnt ihr das da von da hinten sehen? Das sind die Gottesdienstbesucherzahlen. Ok. Aqui, só rapidamente, o envolvimento, além de participar no culto, fazer casamento, batismo na igreja, se vê aqui. O que eu acho interessante é que o maior número de participação na vida da igreja é aqui, 283 mil pessoas participam no coral. A música é muito importante para as pessoas serem envolvidas na igreja. E tem outros também estudos bíblicos, 108 mil pessoas são envolvidas em estudos bíblicos, se reúnem em pequenos círculos, mas de 21 milhões de pessoas é um grupo muito pequeno. Ok, em tudo a igreja atinge, além dos cultos, 1.464.000 pessoas que têm contato com a igreja além dos cultos, além do batismo, casamento e culto de domingo. Quer dizer, é pouco comparado com 21 milhões de pessoas. Ok, última estatística aqui. Pastores, quantos pastores temos? Temos 18 mil pastores na Igreja Protestante da Alemanha e entre eles são 5.900 mulheres ordenadas. Eu também sou pastora, então para nós a ordenação já é estabelecida e desde 50 anos temos em mais e mais territórios da Alemanha a ordenação da mulher e agora tem em todas as igrejas. Desses 18 mil pastores, tem uma pergunta? Não. 14 mil trabalham na paróquia. Os outros 4 mil trabalham em organizações especiais, como que eu sou na Academia de Missão. Ok, só rapidamente para finalizar a situação da igreja na Alemanha, os campos de atividade, muitas pessoas estão em contato com a igreja através
do trabalho diacônico que a igreja faz. Por exemplo, tem muitas escolas maternais que funcionam através da igreja. A igreja toma a responsabilidade do ensino das crianças. E também, nós já falamos disso hoje de manhã, um campo que é muito reconhecido por toda a sociedade é o trabalho que as igrejas fazem com os refugiados. E também tem uma parte interessante também com essa relação com o Estado, que a igreja envia pastores na cadeia. Isso. E nas prisões, e hospitais, e tem um serviço de atendimento em toda a Alemanha e também no exército e na polícia. E essas são também atividades da igreja. E eu acho que o que toma mais tempo para um pastor é o atendimento dos idosos da comunidade, assim, fazer visita, reunir os idosos, assim, fazer dinâmicas com eles. É um trabalho muito grande da igreja. Ok, vamos ver quais são os motivos para alemães para ser cristão. Primeiro, ser cristão, e agora vocês entendiam isso, não significa participação na vida da igreja. Segundo, os motivos para ser membro é, primeiro, ainda a tradição. Toda a minha família, desde séculos, é cristão, então eu também sou cristão. Cristão significa protestante ou católico, é por tradição. Ou a expectativa que o casamento seja celebrado pela igreja, um acompanhamento do enterro por um pastor, uma confirmação, o batismo das crianças, porque nós só fazemos casamento para casais que são membros da nossa igreja. É tudo uma briga, se um dos dois não é da igreja, mas normalmente nós só oferecemos esses serviços a pessoas que são membros da igreja, e é muito importante para alguns. Querem ser membros da igreja mesmo se só têm contato 3 vezes na vida, na confirmação, no casamento e no enterro. Mas também tem um motivo que as pessoas reconhecem muito o trabalho social e diacônico das igrejas. Eu não quero ir rezar no templo, não. Eu gosto do trabalho que eles fazem com refugiados, ou com pessoas na rua, ou com sem teto, tudo isso. O pessoal reconhece muito. Também reconhecimento do trabalho cultural das igrejas. Tem pessoas que dizem, para mim, igreja não é para mim, mas eu gosto da arquitetura da igreja. Eu quero que a igreja esteja o centro da minha aldeia. E por isso são membros. O reconhecimento dos valores éticos promovidos pela igreja. A igreja luta para a justiça. Isso, para alguns, é muito importante. Uma voz que se opõe ao governo se alguma discussão não é justa. E muitos dizem, é por isso que eu quero ser membro da igreja. E, não por último, mas por penúltimo, a fé em Deus. Também tem. Tem pessoas que creem em Deus e por isso são membros da igreja. E também tem a fé no Deus triuno e no nosso Salvador Jesus Cristo. Mas isso é uma minoria. Merle, tem uma pergunta alemã aqui. Ja, eine Verständnisfrage nur, habe ich gesagt. Aber du kannst auch was ergänzen. Also ich habe vorhin darüber gesprochen, dass es in Deutschland ganz schwierig ist zu unterscheiden, ein Mitglied in der Kirche zu sein und Christ zu sein. Dass wir keine Möglichkeit haben, das zu unterscheiden, aber dass es durchaus Christen gibt, die nicht Mitglied in der Kirche sind. Und es ist schwierig zu unterscheiden, das habe ich vorhin schon erwähnt. Ok. Eu já mencionei, eu já falei para vocês o que ela estava perguntando. Ok, não vamos entrar em perguntas, não. O que significa ser cristão? Isso é interessante. O que significa ser cristão na Alemanha? Só 2 mais slides.
aqui a questão tinha uma pesquisa sobre quem dos cristãos fala sobre religião, sobre o cristianismo, sobre a própria fé. Então, aqui, de todos os membros, da igreja, 56% nunca falam de religião, nunca falam de fé, nunca falam de questões religiosas. E dos membros da igreja. E 44% diziam que falam sobre assuntos de religião. E desses 44, 37% não consideram essas discussões relevantes. Às vezes eu falo sobre religião, mas isso não é muito importante para mim. Essa 37% não acha importante, os outros acham importante, e você tem aqui com quem o pessoal fala sobre assuntos religiosos e aonde fala sobre assuntos religiosos. 79% dizem que falam com a esposa e o esposo sobre assuntos religiosos, com amigos ou com a família. E aonde? 89% só em casa. 36% no tempo livre, assim, com amigos, e só 23% dizem que falem sobre assuntos religiosos na igreja. Na igreja não se fala mais, só para 23% das pessoas. Ok. Outra estatística, rapidinho. Que significa ser cristão enquanto a oração? Primeira questão era, aqui, Oriente, Ocidente, porque é muito diferente essa cultura e esse cristianismo, então eles diferenciam aqui. A idade aqui, menos que 20 anos, assim, os jovens e os idosos. Então, no Ocidente, Oeste, Ocidente, 74% dos protestantes menos de 21 anos dizem que nunca oram, nunca rezam, nunca fazem oração. 74%. E 49% dos idosos também dizem que nunca rezam. E aqui os outros cifras. No Ocidente é diferente, um pouco diferente. Menos pessoas dizem que nunca rezam. Porque quem é protestante no Ocidente é uma minoria e já se decidiu de ser cristão, já se decidiu de ser membro, não é de tradição. Okay. Resumo. Tem cristãos na Alemanha, o preconceito que não tem, não é verdade. Nós vimos as cifras tem, e também tem cristãs de descendência alemã, porque nós temos muitas congregações de imigração, e lá tem muitos cristãos que têm um perfil muito diferente do que eu apresentei agora. Mas eu acho que essa constante repetimento de dizer na Alemanha não tem cristãos, isso nos machuca muito. Eu acho que essas cifras mostram que nós temos um problema, mas que tem cristãos na Alemanha. E por isso também estamos aqui, para mostrar essa presença. Na história, nunca era diferente, eu diria. É um pouco exagerado, mas sempre tinha cristãos de tradição. Pessoas que não iam para a igreja o domingo. Pelo menos no século 20 e 21, essa é a realidade, de que nem todos os membros eram crentes. Yeah? Hoje em dia, as pessoas não se submetem mais a uma expectativa social de pertencer à igreja. Quem é membro, por isso essa saída enorme de pessoas, porque querem ser conscientemente membro da igreja, não só por tradição. Hoje, quem é membro da igreja tem boas razões para ser membro. E eu prognosticaria que no futuro
essa tendência de decidir de ser membro em vez de ser membro devido à tradição vai se estabelecer. Nós vamos continuar perdendo pessoas, membros, mas eu acho que talvez até purifica a igreja que os membros vão decidir de ser membros, e não ser membros porque o avô também era cristão. Ok, um grande salto para a teologia de Rudolf Bultmann. O meu interesse na teologia de Rudolf Bultmann tem 3 razões. Uma não é muito importante, mas tem alguma coisa a ver com o meu interesse, é que ele é da minha terra. Eu nasci na mesma cidade que ele. Mas, sério, nós leímos textos de Bultmann com os nossos estudantes na Missions Academy e tínhamos uma conversa muito animada nesses momentos em que discutimos Bultmann. E essa foi a razão por que eu pensei eu podia também trazer esse discurso aqui com você. E a minha conclusão era que Bultmann nos move e nos mexe, ele tem alguma coisa a dizer e vale a pena estudar de novo o que ele observou. E eu acho que Bultmann não é o diabo, ele não é o anticristo, mas ele tinha uma fé muito grande, mas é difícil entender, é muito complicado. Vamos entrar nessa teologia. Antes disso, eu quero apresentar um pouco o Bultmann. Ele era filho de um pastor de tradição liberal e a mãe dele era da tradição pietista. Isso também já faz uma tensão na biografia dele, que a mãe assim era bem crente do sul da Alemanha e o pai era pastor assim da postura liberal, moderna desse tempo. O Rudolf Bultmann estava entourado de personagens importantes da época, assim, representantes da filosofia e teologia alemã, como Karl Barth, Paul Tillich, Martin Heidegger, Martin Niemöller, Karl Jaspers, Ernst Käsemann. Talvez alguns desses nomes vocês já ouviram falar. Ele era professor de teologia do Novo Testamento em Marburg, mas muito além disso, ele era um professor de teologia sistemática. Não, ele era na área do Novo Testamento, mas contribuiu muito à teologia sistemática. As obras dele, vocês também encontram aqui na biblioteca, a História da Tradição Sinótica, de 1921, o Novo Testamento em Mitologia, que é importante para a nossa palestra hoje, e a Teologia do Novo Testamento, e Crer e Compreender, uma coleção de ensaios em 4 volumes. Eu acho que tem tudo aqui, né, na biblioteca. Ele estudou em Tübingen, em Berlim e Marburg. Ele fez em 1910 a tese de doutorado antes da Primeira Guerra Mundial. Já é muito no início do século XX. A tese de habilitação, o segundo doutorado, seguiu em 1912 e desde 1923 ele era professor de teologia em Marburg. E em 93 ele assumiu uma postura crítica com o nacionalsocialismo. Quando nós alemães estudamos uma teologia de um teólogo do século XX, a primeira questão que nós temos é como se posicionou adiante do nacionalsocialismo. É sempre esse critério, também como nós recebemos essa teologia. E Bultmann, de um lado, em 1933, ele já anunciou como professor principal da Faculdade de Teologia em Marburg, não ia aceitar nenhuma agressão contra judeus. Tem uma fala dele em 33, que muito cedo já viu esse problema e já pronunciou publicamente que isso não é a convicção dos cristãos dessa faculdade. Isso era corajoso, mas a coragem assim se perdeu um pouco e somos um pouco decepcionados que ele não tomou uma postura mais crítica
aberta oposição enquanto ao nacional-socialista. Socialismo. Also, vamos entrar na teologia. Aqui tem uma citação que é muito conhecida. Logo que você lê algum texto antigo sobre Lutero, sobre Rudolf Bultmann, você vai ler essa citação. Alguém pode ler para não eu falar todo o tempo? Não se pode utilizar luz elétrica e aparelho de rádio. Em casos de doença, empregar modernos meios de médicos e clínicos e, simultaneamente, acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres do Novo Testamento. E quem supor que o pode para sua pessoa, deverá se dar conta de que se declara-lo como a postura adequada da fé cristã. Estará com isso tornando impossível e incompreensível a proclamação do Evangelho nos tempos presentes. Isso como introdução da convicção de Rudolf Bultmann. Ele analisou o mundo do Novo Testamento. Ele analisou o mundo do Novo Testamento e dizia que esse é caracterizado por uma cosmologia mítica, assim, a mente que a gente tinha, esse entendimento do mundo, e essa visão não corresponde com o conhecimento do mundo que nós temos hoje. Né? E para poder entender e seguir o Evangelho hoje, é necessário distinguir entre a mensagem do Evangelho, o querigma, como ele chamou, e a mitologia da época. Ele diz que tem dois como camadas. Yeah? O Evangelho está como escondido embaixo da mitologia desse tempo. E ele diz, se nós fazemos essa diferença, significa possibilitar a fé ao contemporâneo. Ele diz que muitos não podem crer nessa mitologia antiga, e ele diz também, muito radical, não é necessário crer nessa mitologia, vivendo com rádio, medicina e tudo mais, no mundo moderno, e deixar na porta da igreja todo o conhecimento e entrar e aceitar uma cosmovisão totalmente diferente. E ele diz que desmitologização não significa extinguir o Evangelho, mas interpretá-lo hoje, para o homem e a mulher de hoje. Tá? Porque muitos diziam que desmitologização vai abolir todo o Novo Testamento, não vai mais ter nada. E essa foi o ponto de entrada na briga. Vamos ver. Assim, mitologia é só coisa secundária ao Evangelho, à mensagem de Jesus, ao querigma, como ele fala. O que é um mito? O mito, primeiro. Nesse momento, o próprio mito, nesse momento, no tempo de Bultmann, mas eu diria também hoje, o próprio mito como linguagem possível de um tempo. Não é que Pedro, Paulo, todos esses eram mentirosos. Não, era o mito, a cosmovisão do tempo deles. É possível, um certo tempo. Nós temos outros mitos. Também não sabemos tudo, não temos o conhecimento total do cosmos. Mas esse mito, de um certo tempo, de 2000 anos atrás, é confundido com a mensagem. E a função do mito não é de estabelecer uma verdade sobre o mundo. O mito em si não é a última verdade. Pelo contrário, ele exprime como o ser humano se entende no seu mundo, numa certa época e num certo lugar. O mito não tem que ser interpretado no modo cosmológico, mas no modo antropológico, melhor, existencial. Ler o Novo Testamento significa tentar entender o que quer dizer essa história ou esse narrativo para
a pessoa de hoje, para o homem e a mulher de hoje, existencial, assim, antropológico, a partir do homem, não o que faz Deus nas nuvens com essa barba grande, a partir do homem, a que serve essa narrativa? O que diz essa narrativa sobre a nossa existência, a nossa esperança, sobre o nosso medo, o nosso grito, tudo isso. Vamos entrar um pouco nessa questão do existencialismo. Eu tenho tempo ainda? Um pouco, 10 minutos. Bultmann diz que o existencialismo não busca verdades eternas. O existencialismo quer falar adequadamente sobre nós, homens e mulheres, seres humanos, mas busca a verdade de acordo com sua encarnação no concreto, no histórico e na existência. Tudo esse instrumental é monótico e efetivamente utilizado numa dupla intenção, diz Bultmann. Na perspectiva do biblista, ele era biblista, que quer saber o que diz realmente o Novo Testamento. É importante estudar o Novo Testamento, conhecer os textos. Mas, numa outra perspectiva, é também importante se aproximar como teólogo, que se pergunta o que tem a dizer o Novo Testamento para o homem de hoje. E não fechar os olhos adiante que algumas coisas não combinam bem com a nossa cosmovisão hoje. O existencialismo era a corrente filosófica da época e se tornava radicalmente a existência humana. No centro da reflexão era uma perspectiva antropológica. Só a partir do lógico, a partir das experiências do ser humano, podemos entender o mundo, o cosmos também e também o transcendente. Tem uma questão ali? Ja? Nee. Okay. Oh, das ist echt sehr schwierig zu übersetzen. Okay, só uma tradução, tá? Also, ich glaube, das kann ich jetzt nicht einfach so übersetzen. Also es geht einfach um den Existenzialismus und dass es von einer anthropologischen Perspektive her ist. Wichtig ist im zweiten Abschnitt, dass es einen biblischen Zugang gibt, wo es darum geht zu verstehen, was da eigentlich steht im Neuen Testament und um einen theologischen Zugang, um zu erheben, was denn die Botschaft für den Menschen von heute sein kann. Also dass diese beiden Perspektiven da zusammenkommen, dass keine davon irgendwie, also dass die erste vor allen Dingen auch trotzdem wichtig bleibt. Ich glaube, das war ihm wichtig bei diesem Zitat zu sagen. Agora vai ficar um pouco mais quente aqui por causa dos assuntos, porque os assuntos em disputa, o mito do Novo Testamento toca na pré-existência de Cristo. Bultmann falou, quem pode acreditar que tinha algum Cristo lá antes da criação e estava encarnado, tudo isso é um mito. Se você não pode crer nisso, você não significa que você não pode ser cristão. Você carrega muito esses mitos e talvez alguém não pode crer nisso e deixa de ser cristão. Nós temos que disfarçar-nos dessas crenças de pré-existência do Cristo. Jesus como Filho de Deus. Quem pode entender essa concepção de que Deus tem um filho? Assim, é muito uma ideia de criança, tem um filho. Assim, Bultmann disse, de um certo tempo tinha importância e relevância no certo tempo para os meus familiares, irmãos, cidadãos, contemporâneos, não tem mais relevância de falar de um filho de Deus. Também a virgindade de Maria. Virgindade, ninguém pode ser virgem que deu, que nasceu, como se fala, deu luz a um bebê. E os milagres também, porque exigia que pessoas que creem em Deus também creem em Jesus andando na água, assim, num lago. O que é importante é saber salvado por Deus através de Jesus Cristo. Vamos ver o que Bultmann pode manter
Ja? Essa é a questão central. Também a ressurreição de Jesus, assim, Bultmann diz, muito radical, provavelmente a tumba não era vazia, tinha um corpo lá. Ressurreição é coisa totalmente diferente do que um corpo assim sumir e elevar no céu, alguma coisa assim. Ele diz, ressurreição fala de alguma coisa diferente do que um corpo que sumiu. Habt ihr davon die Übersetzung von der Folie? Ok. Bultmann é convencido se a igreja exige para homens e mulheres de crer nesses pontos literalmente. Ele diz, isso tem que ser interpretado. Isso não pode ser creído um a um. Se diz assim? Tá. Se a igreja exige essa crença, as pessoas não podem conhecer a graça e o amor de Deus, porque uma tal fé é impossível para eles. A própria proclamação da igreja se fundamenta nesses narrativos, impede o acesso à fé. Mais uma vez, a voz original de Bultmann, enquanto aos nossos 5 pontos em questão. Primeiro, ele diz, a fé não é achar a doutrina verdade. Não é assim, um credo cego. A fé, pelo contrário, é a resposta à proclamação cristã que anuncia e promete a graça de Deus a uma certa pessoa. É um processo, uma dinâmica individual e um relacionamento com Deus. Não é uma crença cega. Segundo, ele diz, nas frases de Paulo, falando da pré-existência de Jesus Cristo, se exprime, agora ele interpreta essa pré-existência de Cristo. Se exprime que a origem e o significado da pessoa e do destino de Jesus não se deixa explicar no quadro de um acontecimento terreno, mas como a própria ação de Deus. Vocês veem, ele não quer abolir com a fé, mas ele quer achar novas palavras, símbolos, novas imagens, para não sobrecarregar a fé de ser uma fé cega, que só tem que obedecer, mesmo se a mente não pode seguir. Terceiro, a fé cristã na ressurreição crê que a morte não significa afundar-se no nada, mas que Deus permanentemente se torna a nós e se aproxima a nós também na morte. Essa seria uma prédica de Rudolf Bultmann. Eu acho que isso não parece ser um não crente. Não parece ser um diabo que fala assim. Ok. Um pouco de alemão para vocês. O fato que Jesus chegou, isso é o mais importante do Evangelho. O fato de que Jesus chegou e ressuscitou. Das des Gekommenseins. Das ist das Wichtige. Alles andere, die ganzen Wunder und so weiter, kann man vernachlässigen, muss man interpretieren, muss man existenzial interpretieren, aber das des Gekommenseins. Er ist gekommen und ich würde sagen, Bultmann meinte eigentlich auch, und er ist auferstanden. Denn an der Auferstehung als zentralen Punkt hat er festgehalten. Português. Ressuscitou. Chegou e ressuscitou. Como ele ressuscitou no querigma cristão. Quer dizer, ele estava presente, totalmente presente, na pregação. Os primeiros cristãos acreditavam na ressurreição. Isso significa que ele ressuscitou, porque era uma verdade interna das pessoas, uma convicção total, que Jesus não sumiu, não morreu, não estava perdido. Ressuscitou. Era uma coisa que Deus deu como convicção a esses primeiros cristãos. E Bultmann diz, nós podemos dizer que ele ressuscitou nesse querigma, nessa proclamação do Evangelho.
No 2 Coríntios é uma passagem importante para Bultmann, que diz, não conhecemos mais, esqueci um A ali, não conhecemos mais ninguém pela aparência, mesmo que tenhamos conhecido Cristo segundo as aparências, agora já não o conhecemos assim. O conhecimento de Jesus não se liga a todas as histórias históricas de Jesus, mas nós conhecemos de um modo muito diferente a Jesus depois da ressurreição. Cristo, o crucificado e ressurreto, se nos confronta na palavra proclamação em nenhum outro lugar. Justamente a fé nessa palavra é, em verdade, pascual. Entraríamos num beco sem saída se nesse ponto, e isso é muito interessante e importante, quiséssemos retroceder, perguntando pela origem histórico-factual da proclamação, como se esta pudesse evidenciar sua legitimidade. Isso significaria querer fundamentar a fé na palavra de Deus mediante pesquisa historiográfica. Imagina que Bethlehem não existia mais, nós não achamos mais Bethlehem. Então, se não é provado que existia essa cidade pequena na Palestina, não podemos mais crer em Jesus Cristo porque não nasceu. Isso é bobagem. Mesmo se Bethlehem não se acha no mapa geográfico do nosso mundo, nós sabemos que ele nasceu. Assim, é uma outra interpretação. Nós não vamos depender de fatos históricos para crer em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ok. Agora vamos combinar os dois. Só mais 5 minutos, tá? Vocês ainda podem escutar? Tá. Ok. Das habt ihr jetzt auch nicht, das übersetze ich dann mal. Wollt ihr es wissen? Soll ich das übersetzen? Ok. Aqui eles não têm mais tradução, então eu tenho que fazer em português e em alemão. A teologia de Bultmann era a raiz de muitos debates e divisões. Ja? Até hoje, a interpretação bultmanniana do Novo Testamento é forte rejeitada por grupos das igrejas livres. É uma briga. E nós experimentamos quando David Meschiati e Kenna também estava conosco, que tinha pentecostal alemão. Eu me assustei muito, que nos explicou que Bultmann é a razão porque as igrejas na Alemanha não funcionam mais. Ja, você lembra? Also, die Theologie von Bultmann ist immer noch Grund und Gegenstand vieler Auseinandersetzungen, vor allem auch mit den Freikirchen. Os alunos de Bultmann continuavam na linha dele. Ele já morreu em 1986, eu coloquei? 76. Então, continuou a elaboração da teologia dele. Muito mudou também. Assim, não vamos receber o Bultmann dos anos 40. Nós temos que adaptar também o que ele dizia ao nosso tempo. Nós não vivemos nos anos 40. A rejeição do Jesus histórico foi um pouco relativado. Ja? E os narrativos da vida de Jesus ganharam um pouco mais de importância nos alunos de Bultmann. Também como relevante para a fé de hoje. Also Bultmanns Schüler haben das weitergetragen und ich habe auch festgehalten, dass man Bultmanns Theologie natürlich jetzt nicht 1:1 heute anwenden muss, aber die Impulse, die er gegeben hat, die können uns heute weiterhelfen. Ob man das auch so ganz enthistorisieren muss, das ganze Neue Testament ist auch in Frage gestellt bei seinen Schülern. Hoje, Bultmann não joga mais grande papel na teologia alemã. Eu não sei quantos dos nossos alunos ainda leem textos do Bultmann. Hat jemand von euch schon mal Bultmann-Text gelesen? So einen echten? 2 de 10. 2 deles já leem textos originais de Bultmann. Ele não joga papel muito forte na teologia de hoje, mas ainda a reputação da teologia universitária na Alemanha depende, para alguns, do estimo ou mal estimo
que tem para Bultmann. A teologia acadêmica na Alemanha é observada por pessoas do movimento carismáticos e por escolas de fora da Alemanha como o berço dessa teologia inaceitável e sem fé. Isso é a acusação. Alguns estudantes da África, ou América Latina, Ásia, nunca iam estudar numa universidade alemã, porque lá se ensina essa teologia que derruba a fé. Depois você sai dessas universidades, você não tem mais fé. Isso é bobagem, mas é o que as pessoas pensam. Agora, outro lado, essa voz de Bultmann, na minha opinião, é por isso que eu apresento isso para vocês, poderia evocar uma nova onda de autenticidade do cristianismo na Alemanha. E a alternativa não é de crer literalmente no conteúdo dos textos bíblicos ou de deixar de ser cristão. Ou você crê o que está escrito ou você deixa de ser cristão. Não, eu acho que isso não é a alternativa. A via que Bultmann mostrou nos liberta dessa alternativa. Also, ich meine, dass Bultmann dazu beitragen könnte, das ist nicht das einzige Heilmittel, aber zu einem authentischen christlichen Glauben zu kommen in Deutschland. Und ich glaube, dass die Alternative nicht sein kann, entweder glaubst du an die biblischen Texte, so wie sie da stehen, oder du kannst kein Christ sein. Und ich glaube, Bultmann befreit uns von dieser einfachen Alternative. Muitos que ouviram algo de Bultmann só reteniam que ele não acredita na ressurreição. Mas ele acreditava na ressurreição e abriu a porta para uma nova fé, especialmente na ressurreição. Also viele sagen, Bultmann hat nicht an die Auferstehung geglaubt. Er hat gesagt, das Grab ist nicht leer gewesen. Andere haben dafür später ihren Lehrstuhl verloren. Aber ich meine, dass er daran geglaubt hat und ich meine auch, dass ich das gezeigt habe. Talvez a tumba, agora eu vou tornar herética aqui para vocês, eu acho que talvez a tumba não era vazia, mas Jesus ressuscitou. E, para finalizar, essa interpretação da mensagem cristã não esvazia a fé, mas possibilita a fé para nós na Alemanha que vivemos num mundo sem espíritos, sem demônios e sem milagres. Ich meine, dass diese Interpretation den Glauben nicht entleert, sondern uns Glauben ermöglicht in einem Land, in dem wir nicht mehr an Dämonen und Geister und Wunder glauben können. Quem quer ler mais, eu achei artigo excelente no internet de Alessandro Rodrigues Rocha, da PUC. Vocês conhecem? Ele está aqui. Então, vocês já conhecem ele. Dão meus parabéns para ele, porque esse texto eu aprendi muito, eu gostei muito, eu tomei muitas citações para essa palestra desse texto. Você só bota no internet, o nome dele é Bultmann, você já cai nesse artigo, e muito obrigado. Muito obrigado, professora e pastora Uta. Isso é muito importante citarmos, porque compõe a sua biografia e o lugar de onde ela faz sua teologia, né? Então, nas apresentações, inclusive, não citei, mas agora faço questão de citar. A professora Uta também é pastora e tem um trabalho muito importante nas comunidades cristãs por onde passa. Bom, vamos agora já passar a palavra para o professor Adriano. Boa tarde a todas e todos. Muito obrigado, Uta. Eu ainda não fui a Ieva. Aquela cerveja de Ieva. Eu vou fazer algumas observações, mais como diálogo mesmo com a fala da Uta, né? E a primeira observação é que, assim, lembrando que no Brasil, Bultmann só foi estudado um pouco nos anos 60 e 70 na escola dos luteranos no sul do Brasil. Bultmann é um grande desconhecido no Brasil. Quando o professor Milton Schwantz faleceu, em 2012, o professor Martin Dreyer escreveu um belíssimo texto, lembrando
os anos 60 e 70 da Escola Superior de Teologia em São Leopoldo, que estava dividida em bultmannianos e barthianos. Isso era bem... Se entende isso pelo contexto brasileiro dos anos 60 e 70. E logo depois vem a teologia da libertação e tem outra direção, né? Mas eu diria, eu até achei interessante quando foi publicado aí nos anos 90 a teologia do Novo Testamento do Bultmann em língua portuguesa. A gente isso já era visto como alguma coisa superada, mas agora que estava saindo em português, né? Deixa eu só contar uma piada aqui para vocês. Segundo a boa tradição, teologia nasce na Alemanha, é corrigida na Inglaterra, corrompida nos Estados Unidos, depois vem para o Brasil, né? Mas, voltando aqui. O primeiro ponto que eu queria colocar é estabelecer uma diferença entre o Brasil e a Alemanha. Diferentemente da história do cristianismo na Alemanha, na sociedade brasileira, a religião sempre teve um lugar privilegiado como solução, como algo a que as pessoas se recorrem para a solução de seus problemas, né? E se a gente fizer uma comparação entre a primeira parte da apresentação dela, a gente constata três coisas. E aqui eu estou partindo do censo de 2010. A gente está próximo do censo de 2020, né, mas eu vou aproximar um pouco os dados. Há três pontos que marcam o campo religioso brasileiro em contraste com, no caso aqui, com a apresentação dela da Alemanha, né? O Brasil, no ano de 1980, naquele ano, no censo de 1980, 90% dos brasileiros se declararam católicos. Apenas quase 10% eram evangélicos, né? Em 2010, cerca de 60% dos brasileiros se declararam católicos. O Rio de Janeiro é a cidade menos católica do Brasil, é menos de 50%, 55%. Né? Então, o primeiro fato é esse, a perda da hegemonia da tradição católica no Brasil. Eu estou falando em termos para comparar com a primeira parte da questão da Alemanha, né? Segundo ponto é o aumento dos... Hoje, todo mundo que é protestante é chamado de evangélico no Brasil, eu vou já usar a categoria evangélica. Os evangélicos foram para 22%. É provável que o censo de 2020 acuse 20%, 25% de brasileiros como evangélicos. Então, se em 2010, 42 milhões de pessoas se declararam evangélicas, e aí está uma outra novidade, o aumento, perda de hegemonia do catolicismo, aumento, segunda característica, aumento crescente dos evangélicos, sendo que desses evangélicos, cerca de 75% são pentecostais e uma grande maioria são neopentecostais. Os pentecostais e neopentecostais, nos últimos 30, 40 anos, souberam explorar muito bem as condições que se estabeleceram na sociedade brasileira e se expandiram grandemente. E a terceira característica do campo religioso brasileiro, que se destaca, né, em contraste com a Alemanha, nós não chegamos lá ainda, se tem 35% das pessoas na Alemanha que não têm, ou pelo menos dizem que não tem uma relação com a religião, no Brasil é só 8%, mas isso é muito alto, 8%. Esse é o censo de 2010. Agora, no caso brasileiro, muitas pessoas que se dizem sem religião, na verdade, elas têm religião. O que está acontecendo é um abandono da instituição, né? Então, eu colocaria isso num primeiro momento.
Quer dizer, mas, de qualquer forma, a religião ela tem um papel importantíssimo e as pessoas se recorrem à religião como forma de resolução dos seus problemas, ainda no contexto brasileiro. Vou fazer resumo em alemão para que os nossos irmãs e irmãos também possam seguir. Er hat gesagt, er war noch nicht in Jever, er weiß, dass ich in Jever geboren bin und dass er das Bier immer noch nicht probiert hat, tut ihm leid. Damit hat er angefangen, deswegen gab es den großen Lacher am Anfang. Er sagte, Bultmann sei der große Unbekannte in Brasilien. Das hat sich ja nicht ganz bewahrheitet, als ich hier abgefragt habe. Aber er erinnert sich gut, dass in den 60er, 70er Jahren Bultmann in der Theologischen Hochschule in São Leopoldo, also in der lutherischen Hochschule, die Geister gespalten hat. Da gab es die Anti-Bultmannianer und die Bultmannianer und das war die große Debatte in den 60er, 70er Jahren. Martin Dreher hat just dazu einen Aufsatz geschrieben und das nochmal skizziert und dann ist darüber die Theologie der Befreiung gegangen und die stand dann im Mittelpunkt und hat diese Debatte ein bisschen zurückgedrängt. Allerdings ist die Theologie des Neuen Testaments von Bultmann 1990 ins Portugiesische übersetzt worden, also 50 Jahre, nee, Ende der 40er, also 40 Jahre nachdem sie erschienen ist und wir sind jetzt wieder da, das zu diskutieren. Also er sagt, es kommt jetzt wieder und es wird wieder ein Thema. Und dann hat er noch einen Witz gemacht, warum die anderen gelacht haben, war, bei uns wird immer alles erstmal ins Englische übersetzt, dann geht das durch die USA und wird da so ein bisschen verdreht und dann kommt das hier bei uns an, sodass wir nie die richtige deutsche Theologie hier bei uns haben. Und in seinem Abschlussvotum wollte er nochmal Deutschland und Brasilien vergleichen. Er sagt, der große Unterschied ist, dass Religion hier einfach eine super wichtige Rolle spielt, dass alles eigentlich religiös aufgeladen ist und dass man in Brasilien Religion nicht wegdenken kann, dass Menschen, die ein Problem haben, das Problem an erster Stelle erstmal mit Religion lösen wollen. Er sagt, wenn man nochmal auf den Zensus guckt, und ich glaube, den erinnert ihr auch noch, ich habe euch den auch mal vorgestellt, dann gab es 1980 in Brasilien noch 90% Katholiken, 10% Protestanten. Das war die Statistik. 2010 nur noch 60% Katholiken, in Rio de Janeiro sogar nur noch 50%, die am wenigsten katholische Stadt in Brasilien, Rio de Janeiro. Und das ist für ihn der Verlust der Hegemonie der katholischen Kirche. Und das ist ein Wahnsinnseinschnitt in der religiösen Landschaft hier in Brasilien. Die Protestanten sind zur gleichen Zeit auf 25% der Bevölkerung gestiegen. 42 Millionen Menschen in Brasilien fühlen sich dem evangelischen Glauben zugehörig, davon viele Neopentekostale. Und das heißt, diese haben in den letzten 30 Jahren dieses Feld, dieses fruchtbare Ambiente hier für ihre Zwecke gut ausnutzen können. So hat er sich ausgedrückt. Allerdings muss man auch, und das ist ein dritter Punkt und letzter Punkt, sagen, dass 8% Atheisten inzwischen auch in Brasilien wahrgenommen und ernst genommen werden, die 2010 in diesem Zensus erhoben wurden. Aber er meint auch, dass es oft wohl eher nicht das ist, dass man das Christsein hinter sich lässt, sondern dass man die Institution ablehnt und die Institution hinter sich lässt. Trotzdem muss man sagen, in Brasilien spielt Religion ein unglaublich, importantissimo, hat er gesagt, unglaublich wichtige Rolle. Soweit. Bom, mudando para o segundo ponto, que é a apresentação sobre o Rudolf Bultmann, né? Embora eu veja com bastante simpatia a leitura heideggeriana que Bultmann faz do mito, né? Uma forma como o ser humano se entende no mundo, um modo antropológico, existencial, né? Eu queria lembrar que, a meu ver, o Bultmann ele não consegue romper com toda a tradição iluminista que subjaz a pesquisa exegética na Alemanha no século XIX. Bultmann nunca conseguiu romper com a tradição iluminista e tampouco com a escola das religiões, a escola histórica das religiões que se desenvolve no final do século XIX e no início do século XX.
mesmo já no final da vida dele, quando muitos dos seus alunos modificaram várias das suas concepções, o próprio Käsemann é um exemplo disso, né? É claro que, na época dele, não tinha ainda alguns corpos literários, mas alguns já tinham, como Nag Hammadi, os documentos de Qumran, mas ele sempre ficou fiel não sei, ele já estava aposentado, né? Eu não sei se ele queria mais reescrever a obra dele, né? Tem uma piada aí que os grandes teólogos alemães que escrevem 22 mil páginas na vida, quando chega no céu, Jesus não deixa entrar se não voltar à Terra e resumir a obra num volume só, né? Então, talvez o Bultmann não quis fazer isso, né? Mas, então, nesse sentido, né, eu acho ainda válido, se a gente trabalhar com o conceito de mito, rompendo com esse paradigma iluminista da não-verdade, né, se adotar uma chave heideggeriana, acho isso interessante, um modo existencial, uma chave de compreensão no mundo. Mas eu acho também que a própria palavra mito, enquanto narrativa, né, o mito, uma narrativa que pode ser reapresentada, reinterpretada em novos contextos. Acho que aí isso é interessante. Em que sentido eu digo isso? Por exemplo, se a gente pega a leitura da cruz em Paulo, né? A cruz é um instrumento. A cruz, a morte e a ressurreição de Cristo, que é um ponto central na teologia de Paulo, isso é mito numa linguagem bultmanniana, né? Como instrumento de tortura. Hã? A cruz, a morte e a ressurreição, sim. A ressurreição é mito. Na linguagem de Bultmann. Não, mas eu digo, mas na teologia de Paulo, a morte, a cruz, a morte e a ressurreição de Cristo, elas são pontos centrais. Pontos centrais. Se isso é ressignificado, aquilo que é instrumento de tortura e símbolo coercitivo do império é ressignificado, não mais em termos violentos, mas como autodoação e como poder de redenção. Uma ressignificação. A ressignificação do mito. Então eu chego agora então no mito. Aí eu acho que a briga do Käsemann com o mito, com o Bultmann, eu fico do lado do Käsemann. Porque o Bultmann ele é muito preso ao existencialismo do Heidegger e ele interpreta tudo em termos muito individualistas. E quando o Käsemann chama isso para o âmbito da apocalíptica e diz que a matriz da teologia cristã é apocalíptica, e ele joga isso para o mundo cosmológico novamente, esse mundo cosmológico da apocalíptica, rompendo com o gnosticismo do Bultmann. O Bultmann, em parte, nunca conseguiu romper com o paradigma gnóstico das pesquisas da Escola das Religiões Comparadas. Eu acho isso muito significativo, porque esses elementos cósmicos da apocalíptica permitem nos fazer pontes com aqueles sistemas. Talvez aí esteja algum problema do Käsemann, de uma briga dele com o fato de que, quase similar ao Karl Barth, daquela identificação do cristianismo com a cultura na Alemanha e toda uma tradição de uma crítica que já vem desde Nietzsche, no sistema alemão. Eu acho que eu gosto muito do Bultmann, eu leio com muita simpatia o Bultmann, gosto dessa chamada para uma decisão individual, mas eu gosto mais do Käsemann, da cosmologia da apocalíptica, porque nos permite identificar com esses sistemas e nos permite ver a forma como eles se configuram, e também, para o nosso contexto, pelo menos, ele nos oferece possibilidades de um diálogo maior, né? Eu vou fazer só mais duas pequenas observações, são mais observações, né?
ok. Mas são duas observações bem pequenas. A segunda... Okay. Ich fasse das nur mal kurz zusammen, sonst wird das so lang. Das kann ich mir dann nicht alles merken oder aufschreiben. José Adriano, der uns ja auch schon in der Missionsakademie besucht hat, behauptet, dass Bultmann sich eigentlich nie von der liberalen Theologie und von der religionsgeschichtlichen Schule lösen konnte. Also ich bin nicht Bultmann-Expertin, als dass ich dazu jetzt was sagen könnte, aber das sagt er zumindest. Ich glaube, er ist da als Neutestamentler weitaus belesener als ich. Er sagt, Käsemann sei sein Favorit und der sei weit über Bultmann hinausgegangen. Vor allen Dingen habe er die apokalyptische Seite des Neuen Testaments wieder in den Vordergrund gestellt und ist von so einer individualistischen Engführung Bultmanns weggekommen und hat für den brasilianischen Kontext ganz andere Dinge bereitgestellt, mit denen sie auf ihre Probleme und auch auf ihre religiösen Bedürfnisse hier antworten könnten. Der Lacher war übrigens, dass er gesagt hat, dass die deutschen Theologen alle so alt werden und immer mindestens 20.000 Seiten schreiben müssen, weil Gott so neugierig ist, was sie noch alles über ihn schreiben würden. Deswegen sterben die nicht. Deswegen gab es vorhin so einen Lacher. Gut, also er sagt, Käsemann ist sein Favorit und auch diese ganze Geschichte von der Identifikation von Kultur und Christentum, was Karl Barth angesprochen hat. Also es war so ein kleiner Ritt durch die Theologiegeschichte des 20. Jahrhunderts. Und jetzt kommt er mit noch 2 kleinen Punkten und dann gehen wir in die Diskussion. Duas pequenas observações mais. No início da apresentação, a professora Uta mencionou uma obra do Bultmann, a História da Tradição Sinótica. Não só a história da tradição sinótica, mas como boa parte da exegese do Bultmann está ligado a uma certa tradição literária que se desenvolve na Alemanha no século XIX e no início do século XX, acrescentaria mais alguma coisa. Bultmann era um profundo conhecedor da cultura clássica. Os artigos, os verbetes dele no dicionário teológico do Novo Testamento são exemplos clássicos de um pesquisador alemão que domina não só o campo da exegese bíblica, mas o domínio da pesquisa clássica que se fazia. Mas, nesse ponto, também, a questão literária fica muito dependente, muitas vezes, desta literatura que vem do mundo clássico, né? E as pesquisas dos últimos 50 anos, depois de Qumran, abriram novas possibilidades e nos permitem aproximar os textos muito mais do mundo do judaísmo, mesmo em termos literários, né? Isso aqui não é desprezando o trabalho do Bultmann de forma alguma. Eu vou... antes de passar para o outro ponto, se vocês me permitirem, eu vou usar 2 minutos para contar uma piada com respeito a isso, né? Vocês sabem que o evangelho... Essa piada você estudou em Heidelberg, ela vem de Heidelberg. O evangelista João, ele tinha um problema de escrever compulsivamente, né? E quando ele recebeu aquela inspiração, o Paráclitos veio, e ele começou a redigir o evangelho, né? O João. Ele esqueceu a janela aberta e foi escrevendo, anoiteceu, ele continuou escrevendo e, de repente, veio um vento impetuoso. E igual o estudante hoje que não pagina o trabalho que manda para o professor, né?
Então, o vento virou as páginas, virou uma bagunça, as folhas foram cada uma para um lado, e ele não sabia mais a sequência do Evangelho, né? E quando ele estava preocupado, o que ele ia fazer, ele ouviu, era o Paráclitos. João, calma, fique tranquilo, ainda virá um discípulo que colocará o Evangelho em ordem. O seu nome será Rudolf Bultmann. Just kidding. Also ich übersetze mal gerade nur den Witz, damit ihr mitlachen könnt. Also ich kann das nicht so gut erzählen. Das ist ein Witz, der angeblich aus Heidelberg kommt. Und zwar geht es um den Evangelisten Johannes, der in seinem Zimmer saß und anfing, dieses Evangelium nun aufzuschreiben. Hat sich ganz viel Mühe gemacht und hunderte von Blättern beschrieben, aber er hat vergessen, das Fenster zuzumachen. Und dann kam ein unglaublicher Wind und alle diese ganzen Papiere, die er beschrieben hatte, wirbelten durcheinander und er war ganz verzweifelt. Wie soll ich das bloß wieder in eine Ordnung bringen? Und dann kam eine Stimme aus dem Himmel und die sagte, es wird einen Jünger geben, also einen Nachfolger, und der wird das alles wieder in Ordnung bringen. Und sein Name ist Rudolf Bultmann. E mas eu só terminaria dizendo o seguinte, que sim, é muito produtivo ainda ler Bultmann. Por quê? O Bultmann falava que tem mito, mas tem um querigma ali por trás, né? Tem uma mensagem. É a partir daí que alguns alunos deles romperam com ele e falaram, se tem uma mensagem, tem quem anunciou essa mensagem. Né? É um ensaio de Käsemann de 1954. Né? Volto aqui. Olha, esse pessoal aí, se tem mito, mas tem mensagem, é todo mundo pastor. E é todo mundo sério. Vocês têm uma Europa destruída por 2 guerras e eles querem falar alguma coisa que tenha sentido para as pessoas. Mesmo o programa de desmitologização ou demitização do Bultmann está num contexto como esse. Eu acho que Bultmann pode fazer sentido, sim. Não só lá, como aqui. Porque se nós não encararmos seriamente a forma como a subjetividade se configura hoje, a gente pode fechar, né, os nossos textos, porque nós não teremos capacidade de conversar com ninguém. E olha, está se configurando hoje uma subjetividade que é aquela do pequeno empresário. Né? E o Edir Macedo sabe isso melhor que a gente. Ele entendeu melhor que a gente isso. Tá? Muito obrigado. Bom, professora, você pode também Não, mas eu vou fazer a tradução do último ponto. Okay. Ich finde es nochmal wichtig, ich fasse das nur ganz kurz zusammen. Also ich bin ganz beeindruckt von seinem großen Wissen, das meins bei weitem übersteigt. Er hat Bultmann nochmal charakterisiert als einen, der wirklich die klassischen Texte kannte, also ein Experte in der Antike und in den gnostischen Texten und den jüdischen Texten. Allerdings, sagt er, ist er ein Kind seiner Zeit. Nach ihm sind viele Quellen noch zutage getreten und es gibt vieles, was inzwischen über seine Forschung der synoptischen Tradition und auch der Theologie des Neuen Testaments hinausweist.
Aber er sagt, es sei immer noch interessant und produktiv, Bultmann zu lesen. Was er wichtig findet, dass Käsemann festgehalten hat, diese Rede vom Kerygma ist deshalb defizitär, weil wo es eine Botschaft gibt, etwas, das in die Welt gesetzt wird, braucht es auch den, der diese Botschaft initiiert hat. Und wenn der ganz verschwindet, dann ist die Botschaft auch weg. Das war Käsemanns Position und das findet er sehr richtig. Aber er sagt, das sind alles Menschen, die nach 2 Weltkriegen in einem völlig zerstörten Land und in einer ganz neuen Ausgangssituation versucht haben, das Evangelium so auszulegen, dass es Sinn macht. Und er meint, dass das auch hier in Brasilien und auch noch heute Frucht tragen kann, vor allem angesichts der großen Subjektivität, in der hier Religion exerziert wird. Also jeder ist sein eigener Pastor, es sind kleine Unternehmen, in denen hier das Evangelium gepredigt wird, aber das alles ist ein großer Markt und er meint, wenn wir uns auf sowas wieder beziehen und uns herausfordern lassen von Bultmann, dann sind wir gut beraten. Okay. Eu acho que eu só quero reagir dessa forma que eu sou impressionada pelo conhecimento de você, que é muito além do meu, e que, assim, eu acho interessante que tem aqui um lugar onde nós podemos, como colegas, assim, discutir essas teologias. Eu sou muito reconhecida assim, desse discurso e essa qualidade da nossa disputa aqui. Eu concordo com muito o que você falou também, que Bultmann é um homem do tempo dele, que nós temos que podemos ler o texto dele, mas temos que adaptar à nossa realidade e ao nosso conhecimento também. Mas eu agradeço pelo que você acrescentou à minha palestra. Eu acho que somos um bom time. Bom, podemos agora abrir para perguntas, questões. Temos um tempinho aí significativo. Então, vamos fazer da seguinte forma. Grupos de 3 perguntas. Perguntas, tá, irmãos? Perguntas, porque é muito importante que sejam perguntas para os outros terem oportunidade também. Tá certo? Então, quem se interessa primeiro... Vamos fazer as 3 primeiro? Mais quem? Lá atrás, a segunda. A terceira pergunta. Vamos fazer... Opa, aqui. Ok. Professora Uta, a minha pergunta é simples e vem da primeira parte da sua palestra sobre as estatísticas lá, né? Da perda de membros, de pessoas da igreja. Então, não sei se vai caber dentro do contexto lá, mas a minha pergunta é, a igreja tem feito alguma coisa para resgatar esses membros? Segundo? Não, foi lá atrás primeiro. Lá, depois aqui. Posso fazer a pergunta? A minha pergunta é simples. Gostaria de saber se a professora Uta, que é pastora também, em seus sermões, usa a demitização do Bultmann. Partindo por essa linha teológica de Bultmann, quando ele se refere a querigma, a essa mensagem, né, por trás há uma mensagem. É uma mensagem de evangelização, de transformar a pessoa que não é cristã em cristão. Como que a Alemanha tem discutido isso, né, como a região lá, em vista que o evangelho, né, o cristianismo está em decadência, está numa descendência, né? Está numa linha vertiginosa descendente. Como que vocês avaliam isso, uma vez que já pararam para observar essa questão desse querigma, essa mensagem que está dentro do próprio contexto de Bultmann? Also die erste Frage war, was hat die Kirche gemacht, um die Mitglieder zu halten? O seguinte,
Claro que tem muita tentativa de melhorar o serviço da igreja pelas pessoas, para melhorar a prédica, profissionalizar os pastores ainda mais, dar mais apoio, assim, construir mais paróquias, tudo isso. Mas e também no ano do jubileu tinha assim, um esforço muito grande de ser mais visível na sociedade. Wittenberg virou um centro de atividades enormes, mas isso não mudou a situação, porque eu acho que 21 milhões de pessoas, entre os quais só 3% vão para a igreja o domingo, tem um laço muito fraco com a igreja, e você não vai chamar esses milhões. Eles sabem que tem igreja, eles sabem que às 10 da manhã no domingo são bem-vindos, eles todos sabem, mas essa perca de tradição não se deixe revisar assim por uma campanha, uma estratégia, não. Acho que é uma história muito longa em que as pessoas se afastavam da igreja, mas isso não tem só a ver com uma falta do que fez a igreja. A igreja sempre estava, predicava, abria as portas, mas talvez também não se adaptava bastante à vida cotidiana das pessoas e à cultura das pessoas, às experiências das culturas. Mas tudo isso é consciente, sabemos disso. Eu também não posso dizer que na minha congregação, onde eu trabalhei, eu podia alcançar pessoas, assim, evangelizar um bom número de novos cristãos. Não. Meu trabalho como pastor era na comunidade, mas isso, eu acho que nós também não somos os atores principais. Nós fazemos tudo o que podemos para divulgar a nossa fé e de autenticamente proclamar o que nós entendemos do Evangelho, mas o Espírito também tem que entrar. Assim, eu acho que também não podemos carregar tudo sobre as nossas sombras, como se chama? Ombros, que eu acho que a igreja não assim fez coisa mal, não era disposta a chamar a gente. Mas a gente se afastou. Eu acho que assim não podemos acusar a igreja de ter deixado de proclamar a boa nova. Talvez o jeito que ela fez foi intelectual demais. Eu acho que é muito complicado se você assim tem esse raciocínio de uma prédica muito teorética. Talvez isso poderia ser. Nós, como pastores, passamos por um estudo de 6 anos e reflexionamos, lemos textos de um teólogo complicado como Bultmann e somos muito treinados na cabeça. E depois o coração não pode mais falar porque só fala a cabeça, porque isso seria uma das falhas que tem, que realmente temos um problema que a camada da sociedade que atende aos cultos são os intelectuais. Nós não alcançamos ao povo simples. O povo simples não tem nas nossas igrejas, só como aqueles que recebem serviços nos hospitais, nos asilos de idosos, mas não na prática da fé. Mas a igreja quer, mas não sabe como. Tentou muito. Tem muitas tentativas. Tem igreja que faz cinema no domingo, que faz teatro, tudo mais para atrair as pessoas, mas aqui sempre tem um jeito, lá às vezes eu penso, não tem jeito. Ok, eu acho que a sua questão são tocados com isso. E quando eu não predico Bultmann, não. Também não de mitologização, porque eu não posso pronunciar. Mas eu acho que teologia não tem nada a ver com... a teologia não que ser trazido no púlpito. O que tem que ser trazido no púlpito é o que eu entendi da fé através da teologia
a teologia não me deixe intocada, não. Eu fui através de um processo de reflexionamento, mas agora eu tenho que elementarizar o que eu entendi. Mas eu não vou falar à minha congregação, olha, vocês têm que acreditar que realmente cada doença pode ser curada se você crê bastante, porque Deus quer vencer cada doença. Isso não é a minha prédica, porque eu entendi alguma coisa do que Bultmann falou, que tem uma questão teodiceia que diz nós não podemos entender tudo o mal que está no mundo. Talvez é essa mensagem intelectual demais, mas eu não posso predicar em contra da minha própria convicção. É isso, talvez, um pouco como Bultmann entra na minha prédica. Ótimo. Nós temos ainda mais uma rodada. 1, 2 e 3. E precisamos que essa agora seja realmente bem objetiva, tá bom? Mas foi muito bom. A primeira foi ótimo. Parabéns. Boa tarde. Eu gostaria de saber, uma vez que, pelo que foi passado, Bultmann, alguns aspectos da ressurreição ele tira, né? E a partir que outra explicação ele daria para o surgimento dessa nova religião, uma vez que nós temos também vários outros teólogos, até contemporâneos dele, dando uma explicação, outras teorias, mas assim, o que ele explicaria pelo surgimento disso, uma vez que ele não crê na ressurreição? Que tipo de ressurreição Bultmann fala? Sagt, was gibt es denn dann für eine Erklärung, dass eine neue Religion entstanden ist, wenn Bultmann nicht an die Auferstehung glaubt? Boa tarde. Eu queria saber qual foi, diante do cenário evangélico atual lá na Alemanha, eu queria saber qual foi a influência real de Bultmann, até que ponto ele teve uma influência prática. E queria saber também, se for possível, dentre os teólogos pós-Segunda Guerra Mundial, como o Bultmann, o Paul Tillich, o Bonhoeffer, queria saber qual deles teve mais influência no cenário atual também do protestantismo na Alemanha. Estão bem educados, que bom. Tem mais uma aqui. Aqui, isso. Referente à oração, questão dos dados ali, como que é a relação deles com Deus? Se hoje eles não têm assim, uma vida na igreja, não têm um trabalho que eles vivem em comunhão com os outros, como seria então a vida deles com Deus em si? A fé deles é gerada em torno de quê? Muito boas perguntas. Also die zweite Frage war, wie ist eigentlich der Einfluss von Bultmann, der praktische Einfluss auf die Kirchen gewesen und wie war das überhaupt nach dem Zweiten Weltkrieg? Lest ihr da eigentlich Bonhoeffer und Tillich und hat das irgendeine Auswirkung auf eure Theologie? Und die nächste Frage ist, wie glauben denn Menschen, die nicht mehr zur Kirche gehen? Und was haben die denn für einen Glauben, wenn die sich da nicht mehr blicken lassen in der Kirche? Also wenn sie dann noch Mitglieder sind. Okay, ihr könnt euch überlegen, was ihr antworten würdet. Ich versuche mal was. Essa é um mal-entendido. Eu acho que Bultmann é muito convencido que com Jesus, das des Gekommenseins, o fato de que ele chegou é muito próximo ao Karl Barth, que isso é um momento único, excepcional, em que Deus se revelou. Ja? Sem questão, claro. E ele não acredita na ressurreição. Eu disse, ele acredita na ressurreição. É um fato muito importante para Bultmann, mas talvez o único. Mas ele não vai dizer que a tumba estava vazia. Não é uma ressurreição assim material, histórica, não. É uma mensagem de Deus que essa pessoa que foi torturada na cruz não ficou na morte.
foi torturada e assassinada pelos poderes injustos do mundo. Bultmann, eu acho que ele não tem essa fala assim de libertação, mas eu vejo nessa teologia já os primeiros luzes dessa teologia da libertação, que diz, esse é um fato que é um sinal, um símbolo, mas símbolo não é só assim uma boa história, mas símbolo faz efeito. Deus faz efeito através desse símbolo nas nossas vidas. Eu acho que é uma coisa muito profunda e não falta de fé. Talvez a ideia da ressurreição na fé da comunidade. Ou seja, a comunidade, ela vive a fé do ressurreto. Então, nesse sentido, ele está dividido em dois tipos de história, né? Bultmann diz que não é explicável por que esse grupo começou a predicar Jesus. Senão Deus se revelou e Deus mesmo está presente nessa mensagem. Não é uma mensagem vazia. Eu acho que Bultmann também não concorda que essa mensagem não tem mais sujeito, não tem mais autor. Mas isso não podemos discutir hoje. Vai ser para a próxima vez. Tem influência na teologia, claro. Tinha um dispute na Alemanha sobre Bultmann. 20.000 pessoas se reuniam em Dortmund, numa arena, para fazer uma manifestação contra Bultmann. Ja? Uma grande reunião em 1966. Revolução. Ja? Bultmann tem que ser excluído da igreja, tem que ser excluído do corpo docente e tudo mais. Ja? É o herético para excelência. Eu acho que também, claro, que Bonhoeffer e Tillich ainda são protagonistas muito importantes da teologia alemã e nós ainda lemos esses textos e Bonhoeffer é um mártir para nós como as teologias em todo o mundo e nós somos muito felizes de que essa teologia ganhou um tal reflexo em todo o mundo, porque ele é um herói para a nossa teologia na Alemanha. Mas talvez toda essa teologia depois da Segunda Guerra Mundial era um pouco não só mais complicada, mas também mais humilde. Ja? Mais humilde depois de duas guerras que destruíam tudo e as igrejas não conseguiram parar nada disso. Também a teologia fez muitos erros nesse tempo. Então, a teologia depois de 45 talvez era um pouco mais humilde. E em que acreditam as pessoas que não vão para a igreja? É um materialismo muito, muito pobre. Acredito em Deus, mas às vezes com pastora pessoas me diziam, por favor, queremos um casamento assim branco, bonito, órgão e tudo mais, mas não fala de Jesus. Por favor, acreditamos em Deus, mas Jesus não. Eu, como pastor, disse isso é impossível para mim, porque a minha fé só se exprime através da pessoa de Jesus Cristo. Se vocês não acreditam, eu como pastora não sou aquela que vai fazer esse casamento. Mas é muito, muito comum de crer em Deus. Mas tudo que tem além disso é mito, não podemos entender. Deus na natureza, Deus na felicidade, Deus na sorte que temos. Se alguma coisa bonita aconteceu, graças a Deus, assim. É uma crença muito superficial e muito materialista também. Bom, nós teríamos aqui assunto para mais outras perguntas, mas precisamos parar e queremos agradecer a professora Uta, ao professor Adriano, por todos e todas vocês que estiveram aqui, e vamos fazer isso com uma salva de palmas, por favor. Eu queria mais uma vez agradecer também a Uta. Acho que a gente teve uma tarde assim muito especial, né? Eu, particularmente, tanto a sua palavra quanto a reação do nosso professor José Adriano, acho que foi um banquete de teologia para todos nós, né? Eu já pedi que o pastor Lutero ficasse aqui à frente, mas em nome da Faculdade Unida,
nós vamos fazer um agradecimento. Eu vou pedir que o professor Urich, por favor, e a professora Urica viessem aqui à frente, por favor. Eles, representando todo o grupo que veio da Alemanha, eu queria entregar para eles uma pequena lembrança aqui da nossa terra. Por favor, Uta poderia ficar aqui à frente, talvez. É uma lembrança muito simples, viu? É um café aqui do nosso estado do Espírito Santo, e para vocês levarem uma lembrança da nossa terra para a Alemanha. Ok, obrigado. Obrigado.